Nós abrimos os nossos corações e te pedimos, fala conosco, Pai, que não saiamos desse tempo juntos como chegamos, mas mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Para nós realizarmos cultos como esse, cultos públicos ou por transmissão, nós dependemos de voluntários, gente que toca, gente que canta, gente que faz recepção, gente que trabalha no som, gente que ajuda a alinhar a cadeira, para que nós tenhamos a oportunidade de juntos adorarmos a Deus. Que tal agradecermos esses irmãos voluntários com uma salva de palmas? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Eu quero começar contando para vocês essa história que me faz rir por uma razão particular, porque ela tem a ver com o meu trabalho pastoral. Essa história diz que uma mulher foi visitar uma igreja. E quando ela chegou na igreja, o pessoal da recepção, os introdutores, perguntaram se poderiam ajudar a localizar um assento para ela. E aquela senhora disse, eu quero um lugar logo na primeira fileira. E o responsável ali da recepção, o introdutor, disse, meio sem jeito, olha, a senhora não leva a mal, mas o nosso pastor, ele tem um excesso de salivação. E quando ele prega, ele cospe. A senhora não vai querer sentar na primeira fileira. Além disso, o sermão dele é entediante. E ele põe as pessoas para dormir. A senhora não vai querer dormir logo na primeira fileira. Aí a mulher olhou firme para ele e disse, você sabe quem eu sou? E ele falou, não. Ela respondeu, eu sou a mãe do pastor. Mas ele não se fez de rogado, não. Ele continuou e falou, sim, eu entendo, mas eu tenho uma pergunta. A senhora sabe meu nome? A senhora sabe quem eu sou? Ela falou, não. Ele falou, graças a Deus. Na vida, todos nós temos algum motivo para dar graças a Deus. É só atentamente olhar para as coisas. É só entender os sinais divinos, a gente sempre encontra alguma razão para agradecer a Deus. E esse é o nosso tema dessa noite, desse mês. Gratidão, agradecer, ser grato e agradecer a Deus. Mas antes que você pense que isso é uma conversa apenas de pastor, é um papo de teólogo ou algum tipo de ensino religioso, não é verdade. Joshua Brown e Joe Wong, dois pesquisadores da Universidade de Indiana, que estudam neurociências, que fazem amostragens com poderosos scanners computadorizados para estudarem a atividade cerebral. Eles fizeram um estudo muito interessante, publicado, com um grupo de pessoas. Eles fizeram o seguinte, eles deram uma quantidade de dinheiro e atribuíram às pessoas a seguinte responsabilidade. Todas as vezes que aquelas pessoas, objeto de estudo, se sentissem gratas, elas deveriam decidir se queriam fazer isso ou não. Tirar uma parte do dinheiro e dar para a pessoa, ou comprar um presente, ou nenhuma das alternativas, podia ficar com o dinheiro. Quando eles fizeram essa pesquisa, as pessoas que se sentiam gratas, mas não compartilharam os valores, quando foram submetidas a esses testes de escaneamento neurológico, nada acontecia, nada mudava no comportamento cerebral. Exatamente como ela entrou, ali ela estava. Mas as pessoas que tinham feito alguma coisa para expressar a sua gratidão, tinham um comportamento diferente cerebral. E aqui mais ou menos nessa região do cérebro, que é uma região responsável pelo aprendizado e pela tomada de decisão, pim, uma luzinha acendia. O que é relevante nisso? O que eles chamam de neuroplasticidade.
Quer dizer que o cérebro dessas pessoas ia passando por uma transformação, porque elas iam aprendendo a reconhecer os benefícios que tinham na vida, e iam, portanto, mudando o seu comportamento também no dia a dia. Com isso, eles viram que as pessoas que sofriam de várias doenças, chamadas doenças mentais, passavam a se recuperar, apenas com uma simples atividade: gratidão. Um outro ponto interessante que eles descobriram, eles encorajaram as pessoas a escreverem cartas agradecendo. Não precisava enviar a carta, era só escrever sobre gratidão. E eles viram que as pessoas que escreveram mensagens de gratidão, mesmo sem enviar a mensagem, até 3 meses depois, quando eram submetidas a esse estudo, encontravam ainda os benefícios ali. Meus queridos, gratidão faz bem. E se gratidão faz bem, e se gratidão pode ser acessada por método científico, o que dizer então da santa palavra de Deus, dessa sabedoria milenar que encontramos na Escritura Sagrada? Bem, a Bíblia, nos livros canônicos, são 66 livros. Nós encontramos 139 referências à gratidão e os seus cognatos. Todas as variáveis de gratidão. 139 vezes. E no maior livro da Bíblia, você se lembra qual é o maior livro da Bíblia? Nós já falamos sobre isso aqui. O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos. O inário do povo judaico. Para cada 6 salmos que você tem na Bíblia, você tem alguma referência prescritiva sobre gratidão, dizendo para você ser grato, ou você tem alguma mensagem descritiva sobre gratidão, como o salmista era grato a Deus. Eu fiz uma pequena pesquisa sem valor acadêmico no Instagram. Eu coloquei lá, você é grato? Eu tive uma resposta de mais de 260 pessoas. Qual você acha que foi o resultado? 100% das pessoas disseram que são gratas. Será? Eu acredito, porque na minha rede só tem crente, e crente só fala a verdade. O salmo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o Salmo 136. Este salmo fala sobre gratidão. É um pouquinho extenso, mas eu gostaria de fazer a leitura de todo ele, o Salmo 136. E eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, porque facilita o nosso entendimento do texto. Hino de gratidão. Dêem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os deuses. O seu amor dura para sempre. Dêem graças ao mais poderoso de todos os senhores. O seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres. O seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus. E o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua, as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios, Deus matou o primogênito. O seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel. O seu amor dura para sempre. Ele os tirou com sua mão forte e com seu braço poderoso. O seu amor dura para sempre. Ele dividiu o mar vermelho em 2 partes. O seu amor dura para sempre.
fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. O seu amor dura para sempre. Ali no mar ele afogou o rei do Egito e o seu exército. O seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Matou reis famosos, o seu amor dura para sempre. Matou Seom, o rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. Ele deu ao seu povo as terras desses reis, o seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel, seu servo. O seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não nos esqueceu. O seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos, o seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre. Este salmo é chamado de o grande Halel, ou o grande salmo de aleluia, o grande salmo de louvor, de elogios a Deus. E esse salmo ele é cantado especialmente na Páscoa, na ceia da Páscoa, quando os judeus se reúnem e na hora da refeição eles clamam e cantam juntos essa mensagem que afirma e reafirma um ponto central. Qual? O seu amor dura para sempre. A palavra amor, traduzida em outras versões por misericórdia, quem tem a tradução misericórdia? É hesed em hebraico. E hesed é amor. Mas por que não é sempre traduzido por amor? Porque é um tipo diferente de amor. É um amor teimoso. Você já se rebelou contra Deus alguma vez na sua vida? Alguma vez você já foi por um outro caminho que não deveria ter ido? Alguma vez você deixou Deus de lado, o ensinamento de Deus, ou os desejos de Deus para a sua vida de lado? Alguma vez? Hesed. Deus continua amando você teimosamente. Ele continua amando você. E diante dessa grandeza tão maravilhosa do amor de Deus, neste salmo, o autor, o poeta bíblico, ele nos dá razões porque eu e você devemos ser gratos a Deus. Ele diz nesse salmo que nós devemos ser gratos a Deus pela pessoa de Deus, pelo poder de Deus, pela provisão de Deus, e vai nos apresentando essa grandeza maravilhosa. Nessa noite nós vamos ficar só com gratidão por quem Deus é, pela pessoa de Deus. E por que isso é tão importante? Ele começa logo dizendo: deem graças a Deus porque Ele é bom. Deem graças a Deus porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Ele começa aí falando de quem é Deus, como é Deus, qual é a pessoa de Deus, como se define. Deus é bom. E porque Ele é bom, então dê graças a Ele, seja grato a Ele. Imagine você, cada 6 salmos nós encontramos um salmo prescrevendo ou descrevendo gratidão. Apenas para memorizarmos isso, eu vou contar até 6, e aí você diz graças a Deus, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato, imagine, cada 6 salmos, graças a Deus, porque Deus é bom. Mas uma pergunta que deveria surgir é: qual é a relevância de ser grato a Deus quando eu quero ser grato pelas pessoas? Porque nós precisamos de uma referência do que é bom na vida. Porque nós somos gratos por aquilo que é bom. Pelo menos deveria ser assim. Ou mesmo quando é algo ruim num primeiro momento, nós entendemos se ele vai trazer algum benefício em algum momento, então nós agradecemos. Então nós precisamos de uma referência para entendermos qual é o padrão de bondade, para eu ser grato. E o que o salmista está dizendo é que a questão da gratidão é profundamente associada com o aspecto teológico da vida. Quer dizer, se eu conheço a Deus,
o caráter de Deus, a bondade de Deus, eu entendo assim, há um Deus todo-poderoso e esse Deus é bom. Logo, esse Deus que é poderoso e bom vai orquestrar as circunstâncias da minha vida de tal maneira que o que quer que me venha ao encontro, Ele tornará em bem. Então eu posso ser grato a Deus. É o padrão, é uma referência. Veja você que os grandes pensadores gregos como Platão, Aristóteles, eles falavam sobre esse conceito. É quando eles discutiam sobre ética, sobre o certo e o errado, o bom, o mal. Eles precisavam de uma referência. Então Platão dizia o seguinte, que Deus, a ideia de Deus era esse resumo de tudo que é bom. Platão dizendo, a ideia de Deus é o resumo de tudo o que é bom. Qualquer coisa boa na sua vida é oriunda da pessoa de Deus. Sempre. Deus é a causa maior e maravilhosa de tudo que é bom sobre as nossas vidas. E Aristóteles, ele dizia o seguinte, que para você definir o certo e o errado, é preciso que exista um padrão que defina isso. E esse padrão ele entendia que deveria ser algo divino. É isso que o salmista está dizendo. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando eu começo a entender, pensar, contemplar, admirar, adorar esse Deus que é bom, é como se as lentes dos meus olhos fossem trocadas e eu passasse a contemplar a vida de uma maneira diferente. Permita um exemplo. Quando eu viajei para a Índia, faz um tempinho isso, eu estava passando por uma rua, uma travessa da grande cidade de Mumbai. E tinha lá os marreteiros de rua vendendo. E um desses, e você não faz ideia como é que o pessoal é bom de venda lá. Não faz ideia. Eles vendem. E um desses me abordou, gente, com uma roupa bonita de indiano. E com inglês meio misturado, com hindi, ele começou a me falar daquela roupa. E eu pensei, ia ter um jantar naquela noite, era um jantar especial, com representantes de vários países. E eu falei, vai ser legal, hein, se eu for com essa roupa de indiano nesse jantar. Representando o Brasil vestido de indiano. Falei, vai ser legal. E comprei. E aí me lembro, eles organizaram um jantar muito bonito, era um restaurante bonito. Tinham representantes do Canadá, da Austrália, do Reino Unido, dos Estados Unidos, italianos. Era uma festa. Eu me lembro quando eu entrei naquele salão, vestido de indiano. E os canadenses riram, os australianos riram, os americanos riram. E até os indianos que são discretos riram. Aí eu entendi. O australiano que não conseguia parar de rir, ele falou, Leandro, onde você comprou essa tela de cobrir berço como mosquiteiro? Onde você comprou isso daí? Eu fui descobrir que nenhum indiano usava aquela roupa. Não usavam. Chama-se tourist trap. Armadilha para turista. E eu caí. O que é que me faltou para comprar a roupa certa e ir naquele jantar? Uma referência. Um padrão correto. E é disso que o salmista está dizendo. Na vida, para você ser grato de verdade, verdadeiramente grato pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelo que te acontece, você precisa de um padrão. E o padrão mais elevado para a sua gratidão é Deus. Tem que começar sendo grato a Deus. Reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, mas acima de tudo, a bondade de Deus. Veja você como isso muda a nossa perspectiva. Quando a humanidade caiu em pecado, Deus disse aos nossos progenitores, a primeira estirpe da raça humana,
aos nossos ancestrais. Ele disse assim: agora, por tua causa, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. E não é diferente hoje. Você olha uma roseira, a rosa é linda, a flor é maravilhosa, o perfume é delicioso, mas se tem uma planta carregada de espinhos, é a roseira. E tem gente que olha, gosta da rosa, da flor, mas vive reclamando pelos espinhos, não é? Mas Deus, na sua bondade, veja o que Ele fez. Apesar dos espinhos, lá no livro de Gênesis, ser uma consequência dos nossos pecados, Deus, na sua bondade, Ele transforma isso numa bênção. Porque aqueles espinhos é que protegem as rosas que nós amamos. São aqueles espinhos que protegem aquela rosa que nós gostamos do perfume, da beleza. E quando nós começamos a entender, Deus é bom, e se Deus permitiu espinhos, há uma razão boa nisso. E aí eu aprendo a agradecer a Deus não só pelas rosas, mas até pelos espinhos. Quando eu entendo que Deus é bom e que a sua misericórdia, o seu amor, 6 salmos, a cada 6 salmos um salmo é de gratidão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... Exatamente. Por que assim? Porque eu preciso entender que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus cuida de mim, que esse é um traço do caráter de Deus. Deus é bom. Eu posso não entender o que está acontecendo na minha vida, eu posso não entender os espinhos que estão ali, mas eu começo a jornada pensando: Deus é bom. E uma hora esse mistério se desvenda, se não aqui, do outro lado da eternidade, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele é bom. Veja o que Jesus diz no Novo Testamento. Lá no Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 18, no versículo 19, Jesus é interpelado por uma pessoa, ele é chamado de bom mestre. Jesus diz assim: mas só há um que é bom, Deus. Quer dizer, o maior absoluto bem do universo é Deus, é Ele. E então, quando nós prosseguimos na jornada, nós podemos lembrar da história de José. Conhecida a história, nós já ministramos sobre ele aqui em Gênesis capítulo 50. Veja, na vida acontecem coisas ruins, mas lembre-se, Deus não é o causador do mal moral. É importante entender isso. Deus não é o causador do mal moral. Deus é aquele que vai transformar os males que nós vivemos na vida em bem. Em última análise, será transformado em bem. E é isso que encontramos em Gênesis capítulo 50, lá no versículo 20. Jacó tinha morrido. José, depois de ter sido vendido pelos irmãos como escravo, depois de ter sido lançado num calabouço, ele ascende à posição de primeiro-ministro do Egito, e agora o pai morreu, e os irmãos estão com medo que José, que é um homem poderosíssimo, apenas abaixo de Faraó, fosse vingar deles. E José diz assim: não, fiquem tranquilos, eu não vou fazer nenhum mal com vocês, porque vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus a quem você serve. Ainda no Novo Testamento, nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, uma descrição de que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Uma outra linguagem para dizer de Deus. Todo dom. A palavra dom significa presente. Todo presente na sua vida, que é bom. Tudo aquilo que faz com que o seu coração sinta alguma alegria, alguma satisfação, vem de Deus. Mesmo quem não, e olha, Deus é tão bom, que até quem não o reconhece, até quem não o agradece, é abençoado por essas dádivas.
Porque Deus é bom, meus queridos. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Quando prosseguimos na palavra de Deus, nós passamos a entender por que, continuamente, a palavra de Deus nos leva a entender esses princípios. Por exemplo, uma das coisas que nós encontramos em Romanos capítulo 2, versículo 4, é que, e por favor, bastante atenção nesse ponto, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Não é a lei de Deus. Não é a justiça de Deus. Não é interessante? Está na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo, inspirado, disse que é a bondade de Deus. Quando eu começo a entender como Ele é bom, como Ele ama, como Ele perdoa, como Ele é misericordioso, como Ele me dá uma nova oportunidade, como Ele diz assim: eu amo você teimosamente, não desisto de você, eu vou atrás de você, eu vou buscar você, eu vou esperar você, eu vou alcançar você. Quando eu entendo essa bondade de Deus, é isso que faz com que eu tenha arrependimento, mudança de pensamento e de vida. Ah, Deus é bom. E a sua misericórdia? É isso mesmo, dura para sempre. Eu me lembro dessa mulher. Ela vinha sofrendo crises, deprimida, olhando como se a vida tivesse toda pintada em tons de cinza escuro. Ela era cristã. E ela resolveu exercitar essa gratidão a Deus. Ela disse que fez o seguinte: ela passou a agradecer a Deus alfabeticamente. Quando ela se sentia deprimida, tudo pintado de cinza escuro, ela começava: Senhor, eu te agradeço, eu vou tomar uma liberdade poética aqui, pelo amanhecer. Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos. Senhor, eu te agradeço pela minha casa. Eu não sei o que ela dizia quando ela chegava, por exemplo, no W, eu te agradeço pelo Walt Disney. Eu não sei se ela dizia quando chegava no Z, eu te agradeço pelas zebras. Eu não sei. O que eu sei é que ela disse que quando ela terminava de agradecer a Deus alfabeticamente, ao término, aquela sensação horrível de que o mundo estava pintado de cinza, desaparecia. E o coração dela se alegrava novamente, porque ela entendia a bondade de Deus. Uma última história real que eu quero compartilhar com você é de um jovem chamado John Gilbert. Com 25 anos de idade, ele recebeu um diagnóstico. Era o diagnóstico de uma doença degenerativa. E, na verdade, ele viveu apenas mais 20 anos depois desse diagnóstico. Essa doença foi roubando dele toda a sua capacidade, gradativamente, lentamente. E uma das coisas que roubou foi a sua mobilidade. Ele dependia das pessoas levarem ele com uma cadeira de rodas. E a capacidade da fala. Ele não podia mais falar, mas ainda com dificuldade ele conseguia se comunicar escrevendo. E ele conta, num trecho da sua biografia, que ele foi convidado para ir num leilão. Era um leilão que ia acontecer, beneficente. Ele gostava muito de basquete. Tinha vários itens do time de basquete que ele gostava. E quando ele chegou lá, uma das coisas que capturou a atenção dele foi a bola de basquete do time preferido dele, com a assinatura de todos os jogadores. E ele pensou: essa bola tem que ser minha. E começou o leilão. A pessoa oferece um preço, um valor, a outra um outro valor. E você sabe, já foi em leilão, sabe como é que é? Os preços vão inflacionando, e de repente ele, com dificuldade, com seus braços frágeis, ele conseguiu levantar a mão para tentar dar um lance. Mas a mãe dele sabia que eles não podiam pagar aquilo. Ela segurou a mão dele e botou para baixo. Então um senhor, um cavalheiro que estava lá, se levantou rapidamente, estendeu a mão e deu um lance daqueles assim de derrubar o peão. Imbatível. Arrematou aquela bola. Então ele foi à frente, pegou aquela bola bonita com todos os autógrafos e foi caminhando, atravessando o salão e chegou até onde estava aquele jovem de mãos frágeis, de braços fragilizados, e entregou a bola nas mãos dele.
As pessoas choravam, as pessoas aplaudiam. Mais tarde, ele escreveu o seguinte, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Levei um momento para perceber o que o homem tinha feito. Lembro-me de ouvir suspiros por toda a sala, depois aplausos estrondosos, olhos lacrimejantes. Até hoje estou maravilhado. Você já recebeu um presente que nunca poderia ter obtido por si mesmo? Alguém já sacrificou uma grande quantia por você, sem receber nada em troca? Ele faz essa provocação. Se eu e você já recebemos uma dádiva dessa, e sabe de uma coisa? Se nós formos sinceros o suficientes, cada um de nós tem que dizer nessa noite que sim. Porque a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior dádiva, o maior presente. Um dia eu e você agradeceremos, nós nem entendemos a grandeza disso ainda, mas um dia eu e você agradeceremos por toda a eternidade a doação sacrificial, generosa de Deus em nosso favor, sem esperar absolutamente nada em troca. Sabe por quê? Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Se você acha que não tem nada pelo que ser grato na sua vida, lembre-se desse amor de Deus por você. Esse amor indescritível, essa bondade generosa. Tenha esse contato com o Criador do universo e como salmista, diga, tem graças a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia, o seu amor teimoso dura para sempre. Disso, meus queridos, desse entendimento, tenha certeza, nós vamos passar a ser grato pelo cônjuge, pelos filhos, pela casa, pelo trabalho, pela igreja, pelas rosas e até pelos espinhos. Vamos ficar em pé.